É pianista, cravista, organista e fez um trabalho muito importante para a cidade de Curitiba aí nas últimas décadas. E eu estou aqui com ela na sua casa, que eu quero lhe agradecer a essa gentileza de nos receber aqui, mostrar esse espaço, que é um espaço que se tivesse, eu acho que se essas paredes tivessem como falar, contariam muito da história da música em Curitiba, né, dona Ingrid? Com certeza. Muita coisa aconteceu aqui. Muita coisa aconteceu aqui na sua casa, né? A dona Ingrid sempre foi, assim, muito de trazer as pessoas, os músicos, de fazer música em casa, né? Eu sei que a senhora tem o hábito já, né, desde sempre, de trazer músicos para fazer música aqui. São hábitos de famílias alemães, principalmente, né, de fazer house music. E eu nasci praticamente num ambiente desses assim também, porque minha mãe era musicista, ela tocava piano, cantava, então já nasci nesse ambiente, o que e daí ajuda bem. Continuou, né, Continuei fazendo. sempre, sim. Já, olha, eu tinha aqui uns 5, 6 anos, talvez nem isso. Então, a casa era 2 andares. Minha mãe estudava de manhã, às 8 horas da manhã, porque com os 5 filhos, nossa, só cedinho ela tinha tempo de estudar. Então, ela tocava Schubert, a Casa das 3 Meninas, e ela mesma cantava também. Que lindo. Então, eu acordava ouvindo Schubert. Tocava piano? Sim, tocava Que piano maravilha. e ela cantava. E a sua formação foi em casa, então? Vou dizer, a sua formação musical como pianista? Ou a senhora fez alguma escola? Como é que foi essa Não, formação? foi em casa e também na igreja. Na Igreja de Cristo, aquela igreja que dizem, a igrejinha alemã, ali na Inácio Lustosa, Sim. onde também meus pais se conheceram, nós todos batizados lá. Então a vivência dentro da igreja, na música, foi muito intensa, porque o pastor Frank, o avô da Kiki, era pastor lá durante 40 anos. Então, a gente teve uma convivência na igreja, que também em casa... Musical, né? Bastante grande. Porque ele foi praticamente o meu primeiro professor de piano. Olha. Ele era muito bom musicista, regia o coro da igreja. Nós, depois, lá com meus 12 anos, também já fazia parte do coro. Minha mãe, minhas irmãs e outras famílias também vinham, então a gente ensaiava coisas na igreja bastante. Na igreja mesmo, fazendo concertos. Depois quer dizer, a sua formação musical, na verdade, como a maioria de nós que faz música, acaba sendo a vida inteira, né? Desde criança, exatamente. A gente vai a vida inteira fazendo. A gente, quando pode continuar como nós pudemos, né? Isso sempre é uma maravilha. E a senhora começou estudando piano? Piano, sim. E depois passou para o cravo? O cravo foi só lá bem mais tarde. Mas o piano mesmo, com o professor Karl Frank, né? Então a gente fazia os concertos lá, eu acompanhava aquelas obras bonitas que o pastor Frank regia, ou seja, motetos de Bach, partes, né? Partes do moteto, cantatas de Bach, Brahms, partes do Requiem de Brahms. Olha. Eu acompanhava, porque eu já era aluna do pastor, ele regia, ou eu cantava, ou eu acompanhava o grupo. Então, o piano. Quer dizer, essa sua prática também de tocar em público já vem desde pequena, então? Sempre na igreja, a gente sempre é um bom lugar para a gente se habituar a tocar em público. E isso foi uma coisa muito importante que aconteceu na oficina de música. Em parte, a gente pensou também para os alunos, né, que possam fazer, apresentar o que eles estão estudando em público. Porque os alunos não têm muita oportunidade. Não tem muita oportunidade. E lá nessa igreja, a senhora até hoje ainda toca órgão também, né? Toco órgão lá, todo domingo de manhã. Olha, mas esse órgão, a senhora só toca, vou dizer, lá na igreja, ou a senhora também desenvolveu uma carreira como organista? Não, eu toco na igreja, acompanho, chamo outros instrumentos para tocarem, uma família Graf, por exemplo, né, que são netos do pastor também. Que ensinou. Então, a Beth também toca com a gente, chamei a Cora, que é a regente de coro, também. Então, estamos organizando lá uma música em conjunto lá com outros membros da igreja, ou não, sim, que gostam de fazer música. E como é que começou o seu estudo de cravo? Aliás, o cravo, para quem não conhece, é um instrumento que antecede, né, a criação do piano. É um instrumento que ele tem um som mais leve, porque as cordas são pixadas, né?
Até a gente poderia ouvir a senhora tocando um pouquinho antes de continuar essa nossa conversa sobre o estudo do cravo. O que a senhora acabou de tocar é uma peça de Scarlatti. Sonata, sim. Sonata de Scarlatti. E então, esse estudo do cravo, a gente mostrou ali para as pessoas saberem, né, o que é exatamente o cravo, como é que ele soa, mas a senhora disse que ele começou bem mais tarde? Sim, comigo lá pelos anos 60. Quer dizer, a senhora já tinha uma carreira no piano desenvolvida? Sim, já era professora na Belas Artes. Eu já era professora na Belas Artes, já tinha estudado no Rio, inclusive, né? A senhora estudou piano no Rio de Janeiro? Sim, com quem que a senhora estudou? 5 anos com o professor Guilherme Fontainha. Ah, como Fontainha. E também tive, assim, o prazer de ter sido aluno, também quer dizer, aluno na classe, né? Aulas com Villa-Lobos. Olha! No Conservatório Nacional. Quer dizer, o Heitor Villa-Lobos, o compositor, foi seu companheiro de... colega de classe. De tempo, foi professor lá. Quando ele não estava na França ou viajando, né, por outros países. Ah, ele foi seu professor? Ele lecionava, o conservatório era o Conservatório Villa-Lobos, né? Então, ele foi professor durante 1 ou 2 anos na mesma época em que a senhora estava estudando no conservatório. Então, essa oportunidade foi única, né? De ter sido esse assim, contato pessoal com ele, né? Ele é magistral, né? Assim como a música dele, né? Cheia de emoção, cheia de vibração, de repente toda assim, né? Com tristeza, né? Com uma emoção muito, depois com uma paixão, né? Vibrante. Então, assim dele. Ele falava também. Assim também ele falava. Era assim, sempre tinha palestras, ele estava sempre fazendo, mas sempre começava as palestras lá com o coral de Bach, que todo mundo do conservatório, inclusive funcionários, todos cantavam corais de Bach. Agora, voltando então de novo aqui para Curitiba, a senhora, depois de um certo momento, pelo que a gente sabe, a senhora se especializou em tocar Debussy. Como é que foi as coisas foram acontecendo. Já no tempo, os franceses, nós estudamos no Colégio Sion. Certo. Irmãs francesas. Sim. Você esteve também? Também. Nós conhecemos lá. Então, você veja, já desde ali, os franceses, sabe, me empolgaram. Eu gostei muito também de estudar francês, depois na Aliança Francesa, com Madame Garfunkel. Depois também com Dona René, fui aluna de piano dela também, René Frank. A mãe dela, Madame Marguerite, era minha professora de francês também, eu ia lá também para estudar francês. Ela me ensinou a fazer pomme de terre frite. Olha! Do jeito dos franceses. Meu marido adorava. Batata frita. Exato. Então, são coisas que foram ajudando. E então, aí, quer dizer, sua ligação com a França acabou depois indo... uma coisa assim meio que acontecendo naturalmente. O professor Fontainha também entrava muito nessa parte dos impressionistas, a gente assistia às aulas dos colegas também, contando, ele fazia palestras. Então, isso já foi vindo, né? Então, quando eu fui professora na Belas Artes... A senhora foi durante 30 anos professora na Belas Artes, 32 anos, É tempo. É tempo, sim, foi bom. Tive ótimas experiências lá e muitas lembranças muito boas, principalmente com os alunos que a gente pôde orientar, né, e ajudar para se profissionalizarem, alguns deles fazer também. Fazer uma carreira, né, na muito música, bons, tive, assim, piano, mas a senhora era professora de piano, né? Piano. Depois também, quando chegou o cravo lá na Belas Artes, foi uma doação do consulado alemão, no tempo do professor Fernando Azevedo, que era o diretor e fundador também da Belas Artes. Ele, então, recebeu esse cravo e eu já fui me interessando desde aquela época. E
E eu vi que as músicas do barroco tocadas no piano não me satisfaziam tanto, sabe? Eu achava que eu não estava fazendo bem. Quando eu conheci o cravo, eu disse, agora eu estou percebendo o que os compositores, Bach, Handel, queriam que a gente fizesse. Scarlatti. Eu não sabia como é que as coisas, inclusive as edições naquela época não eram boas, não eram originais. E essa música deles não foi feita para piano, né? Exatamente. Então eu disse, agora, então eu comecei a estudar essas obras de Bach, desde o começo, desde Ana Madalena Bach, invenções, prelúdios e foguetas, suítes, tudo em cima de gravações novas, e professores que vinham na Belas Artes também, a Limonda, a gente assistia às aulas deles também, as palestras e tudo aí. Então, aí essa foi a época em que eu comecei o cravo e daí, os ornamentos no barroco, né, uma coisa importantíssima. E é bem diferente fazer no piano ou fazer no cravo, né? Também. É uma outra técnica, exatamente, né? total. Inclusive o seu cravo, importante que a gente diga, é um cravo que foi feito artesanalmente, né, pelo Roberto de Regina. É verdade, sim. Quer dizer, uma encomenda, ele construiu o cravo inteiro, decorou, pintou. Tudo ele mesmo fez. É uma maravilha de cravo, né, que nós estamos vendo ali ao fundo, né, da nossa conversa. Agora, voltando ao Debussy, a senhora agora está gravando um CD, que eu soube, né, não está pronto ainda, mas que vai ter também alguma coisa de Debussy, né, dentro desse CD. Sim, Debussy e Ravel. Ah, Debussy e Ravel, os dois franceses de uma mesma época. Do impressionismo, que se inspiraram muito nos barrocos franceses. Justamente dois barrocos, Rameau e Couperin. Então eu estou fazendo alguma ligação. Fazendo a ligação entre eles, aí criando... Muito interessante. Vamos ver, laços. Esse é o primeiro CD solo seu? Solo, sim. Que a senhora está fazendo sozinha, tocando piano e também cravo, né? Sim. Porque a senhora tem vários outros CDs, mas daí são junto com a Camerata Antiqua, junto com outras... tem CDs outros grupos musicais. Que eu faço solos de cravo e outros também faço acompanhamento, baixo contínuo, que é um acompanhamento muito da época do barroco, né? Então, acompanhando pequenos grupos instrumentais, ou vozes, ou solistas, ou mesmo orquestra de câmara. Ou orquestra, né? Que a senhora também fez um trabalho muito importante nessa área. Mas nós aí eu deixei um pouco do piano, inclusive, porque o trabalho era muito grande também. Estava ali solicitando mais, né? Exato, e eu depois Mas eu gostaria agora, dona Ingrid, de encerrar esse primeiro bloco ouvindo a senhora tocar Debussy ao piano. Vamos lá? Estamos de volta conversando com a pianista, cravista, professora Ingrid Müller-Serafim, que nos deu aí a honra, né, de tocar esse seu Debussy tão lindo que a gente acabou de ouvir, uma maravilha realmente, e que bom que a senhora está fazendo um CD para nos deixar para sempre, para termos aqui, fazer parte um pouco também da nossa história, da história, né, dos músicos em Curitiba. Mas a senhora tem uma influência muito grande nessa nossa história curitibana, com duas coisas que eu acho que são muito importantes e que partiram, né, da sua cabeça, eu acredito, ou pelo menos do seu empenho, que foi a criação da Camerata Antiqua de Curitiba, que está aí até hoje, fazendo 40 anos, né?
Em março. Em março fez 40 anos, Não, vai fazer no próximo ano. E também da Oficina de Música de Curitiba, que essa tem já 30, né? Isso, também já fez 30 agora. Já fez 30. Então, vamos falar um pouco como é que foi esse começo, vamos começar com a Camerata, que é a mais antiga. É a mais antiga. Pois olha, a ideia da Camerata foi muito interessante. Começou também na igrejinha, porque nós tocávamos e cantávamos aquelas músicas que eu adorava, lógico, né? Então, quando eu ganhei o cravo, quando meu marido me deu o cravo, aí eu pensei, a primeira coisa que eu vou fazer é reunir um grupo e para poder tocar aquelas músicas que a gente fazia naquela época. Então, realmente, pudemos fazer. Então, num dos festivais de música que houve, festivais internacionais de música, né, com o maestro Schnorrenberg, vinham aqueles professores de cravo, eu assistia também às aulas dele, eu dava aula, eu também tomava parte nos concertos, música de câmara, na maioria. Então, num desses festivais, em 74, eu reuni um grupinho, também alguns alunos, porque eu estava dando aula lá também, de cravo, e o maestro Roberto Regina também veio nesta época. Nós reunimos um grupo de alunos muito talentosos, gente daqui de Curitiba, e organizamos 2 concertos de música antiga. Isto foi na Igreja do Cabral, em 74. 74. E foram 2 concertos assim muito bem sucedidos, todo mundo fez assim com maior entusiasmo. E depois da oficina, todo mundo foi para casa, ficou tudo assim meio parado. Aí as irmãs Scheidt, a Asta e a Ilse, foram me procurar lá em Caiobá, nas férias. Disse, Ingrid, você tem que voltar, porque nós já falamos com o maestro Roberto de Regina e vamos continuar com esse trabalho. Sim, mas será? Como é que isso? Bom, tá certo, eu não disse que não, mas eu achava que não ia dar certo. Aí, então, na volta, nós já fomos, então, com a ideia também das nossas amigas, falamos com o diretor, o presidente da Fundação Cultural, que apenas tinha 1 ano de a fundação. Tinha recém sido formada a Fundação Cultural de Curitiba. O Dr. Alfredo Willer, então, que também é da área de música, né? Ele conhece bem. Ele teve a sensibilidade para perceber que seria importante formar um bom trabalho. Então, como era início, então, ele nos propôs assim, nós pedimos as vindas do maestro com essas despesas, né, que ele já prometeu, já concordou, com xerox das partituras. Aquela estrutura básica para poder a produção dos concertos, divulgação, e assim nós começamos a trabalhar. A Camerata Antiga de Curitiba. Sim. Que parece ensaiava aqui, né? Na sua casa. Durante muitos anos. Isso marcou até o início dessa uma fase nova de música antiga, que estava sendo assim despertada, né? Esse gosto pela música antiga. E depois o grupo acabou tendo também, o grupo de instrumentistas acabou tendo também o grupo de coral, né? Sim, era instrumental e coral já desde o início. Desde eram o início, 10 do coro e 6 instrumentos, 6 a 7. E quer dizer, nesses 40 anos, a Camerata fez um trabalho muito grande aqui, né? Foram fazer concertos fora do Brasil, inclusive, né? Várias vezes. Muitos projetos dentro CDs, do Paraná. né? Também fomos muitas vezes em fábricas, tocando em véspera de Natal, levando mensagens natalinas. Gravaram muitos discos, CDs? Muitos, temos 15. Olha! 7 discos. E sempre foi um grupo, desde o começo, vamos dizer, um dos melhores, né, do Brasil, a gente pode dizer, né? Eu calculo que sim. Foi considerado dos melhores, foi muito bom também. A gente também teve a sorte de ter tido o maestro Roberto de Regina, que é uma pessoa assim, muito competente especial, e que soube né? também levar isso, a Camerata. Exato. É músico, muito músico, né? Faz de tudo, inclusive decorou o cravo, não só fez o cravo, né? O decorou, né? Desenhou, pintou. Isso, fotografias, temos fotografias daqui, os grupos ensaiando aqui, inclusive o grupo da Renascença também. No começo era a Camerata, tudo junto. Depois acabou saindo também o grupo renascentista. Porque vieram mais instrumentos mais atuais, que queriam fazer barroco para cá, né? Também música brasileira,
principalmente Mozart, que eu acho que todas as cordas sempre têm que estar trabalhando, também Mozart. Então, aí o pessoal que tinha instrumentos como flauta, percussão, gamba, que mais? Então, instrumentos que não cabiam, assim, naquele repertório. Acabaram criando um grupo à parte. Sim, aí eu disse, Eunice, por que vocês não fazem agora um grupo e começam a fazer mais renascença, ou só renascença, coisas que vocês, com os seus instrumentos, podem fazer. Então, certo. Ela fez, como é que vamos fazer? Eu disse, bom, primeiro, vamos levar você podia fazer esse projeto e levar para a Lúcia. Ela foi muito... Lúcia Camargo, que na época era presidente da Fundação Cultural. Exatamente, ela já acolheu e já deu as... E a oficina de música, que também, a oficina está ligada à Fundação Cultural do Curitiba, até hoje, né? Também. Ela surgiu um pouco junto aí com a Camerata, ou como é que foi o início da oficina? Porque eu sei também que teve aí o seu dedinho, né, para fazer a oficina. Foi bem interessante. A Camerata já estava ensaiando lá desde 74, já estava trabalhando, e foi em 82, assim, lá por outubro, novembro, a Lúcia também, ela me chamou, foi ideia dela, de fazermos um festival de música em janeiro, imagina, de outubro a janeiro. Nossa! Mas aí eu disse, bom, festival, o tipo daqueles festivais que a gente tinha assistido com mais... Festival internacional que tinha antes. Foram enormes, magistrais e tudo. Eu disse, bom, mas nós vamos começar com pouco para ver se dá certo. Eu sempre fui assim, meio cuidadosa nesse ponto. Aí ela disse, bom, então vamos chamar oficina de música. Está ótimo, porque é assim um curso pensado para os estudantes, em primeiro lugar. Sim. Então, também pensado para o desenvolvimento dos componentes da camerata, tanto das cordas, quanto principalmente também dos cantores. Então, a gente chamou o Helder, música antiga, o Parente também, o Roberto de Regina, naturalmente, e professor de coro infantil, acho que também já tinha na primeira, Paulo Buzizio. Então, para desenvolver as cordas, né? Então, olha, foi uma coisa assim tão bem sucedida. É claro que a gente abriu para todos de Curitiba ou do Paraná que quisessem se inscrever. Claro. Então, com 9 professores, começamos já com 200 alunos. Nossa! Já foi, assim, já foi um sucesso assim na primeira edição. Isso foi no Solar do Barão, que tinha vindo para a Fundação Cultural, né? Então ainda um centro de cultura ali, né, tinha sido reformado ainda, estava assim todo ainda com andaimes e tudo mais. Foi bem interessante. Então a gente começou, até o pessoal da Renascença também ajudou a limpar e sabe, estava tudo, porque era fim de semana e já tinha que começar já no dia 1º. Então foi e o sucesso foi tanto que dura 30 anos esse sucesso, né? Pois é, a Fundação realmente sempre encampou. Encampou, e também agora a Camerata tem o seu local, que é a Capela Santa Maria, né, onde tem uma bela sala. Que é lá agora que eles ensaiam, né? Tem a salas senhora não faz mais parte da Camerata? Não, eu me aposentei também, né? Mas então eles têm salas, tem o arquivo, tem um auditório bonito, né, que era a capela, e um piano Steinway. Nossa, cauda inteira. Que maravilha. Maravilha, uma acústica boa. Não, e lá é muito lindo, muito lindo. Então, agora, o que eu acho interessante, assim, na sua carreira, nas suas atividades, é que a senhora, ao mesmo tempo que teve uma atuação importante, digamos, até administrativamente falando, né, na criação, na coordenação, na manutenção, né, do grupo, da Camerata e da oficina, a senhora nunca deixou de tocar, né? Não. Quer dizer, não. Sempre conciliar o que não deve ter sido fácil, né, dona Ingrid? Porque a gente sabe que tanto uma coisa quanto a outra absorvem muito do tempo da gente, né? E a senhora conseguiu levar isso e competente nas duas áreas, né? Tanto na administração, né, na coordenação, quanto como pianista, como está aí, a gente está vendo até hoje. No tempo da Camerata, a atividade era muito grande, muitos concertos e cada vez obras mais importantes, missa em si menor, de Bach,
né? Obras E outras, difíceis, né? Muito, sim, que De serem exigiam muito tocadas. estudo também para acompanhamento. Então, nessas épocas eu tocava quase só cravo, né? Aí não- mas como eu estava lecionando também na Belas Artes, eu tinha que estar estudando piano também, Sim. por causa dos alunos. Mas olha, dona Ingrid, muito obrigada. Eu acho que é um exemplo para todos nós vermos, né, uma pessoa que contribuiu tanto para a cultura, para o desenvolvimento da música aqui em Curitiba. Eu acho que nós só temos a agradecer por todo esse trabalho que a senhora tem desenvolvido e ainda continua desenvolvendo, graças a Deus, né? Agora ainda produzindo um CD. E nós vamos ficando por aqui, ouvindo mais um pouco da dona Ingrid tocando piano. Até o próximo. Tchau. Mas, dona Ingrid, inclusive, a senhora recebeu muitos prêmios na sua carreira, né? A gente viu ali na sala, tem alguns troféus bonitos, né? E teve um deles que foi bastante marcante, né? Sim, eu recebi um prêmio bem importante, Ordem do Rio Branco, das mãos do presidente da República. Nossa, no do Palácio presidente. de Itamaraty. Então, eu fiquei muito orgulhosa. Muito Isso foi honrada, em e nós 2000. ficamos muito honrados também. Então a senhora foi até o Itamaraty, subindo a rampa, Tapete vermelho, tapete vermelho, banda de música. olha, para receber o prêmio, então, das mãos do presidente Fernando Henrique, que era na época Exato, o presidente sim. da República. Parabéns, ficamos muito Obrigada. honrados em saber. Obrigada.